controle de pressão diferencial, certo? Aqui só mostrando, né, o professor já mostrou para vocês isso aqui também, mas é só para mostrar aí em relação a tomada de pressão direta, né, onde tenho para cálculo não tem erro, a pressão é a altura vezes a densidade, certo? Né? Então aqui está um exemplo, se a gente pegar aí ó, o exemplo do exercício 23 lá, pessoal, né? O que está dando um exemplo do meu exercício 23? No desenho abaixo, temos a representação da medição de pressão exercida pela altura da coluna líquida, para medirmos e controlarmos indiretamente o nível de um tanque. A seguir, determinamos, né, o range do instrumento em milímetros de H2O, certo? A saída de corrente em 4 a 20 mA, quando o tanque estiver em 78%. Né? Então, como que eu vou fazer aí o cálculo, pessoal? Né, de qual que é o range do meu instrumento? Sempre, pessoal, quando vocês estiverem essa aplicação de medição de nível, certo? Vocês vão ter sempre a tomada somente de alta, que é a tomada H. Então, esse desenho daqui é igualzinho o desenho que está aqui, certo? Mesma coisa, controle de nível de 0 a 100%, tomada somente de pressão de alta. A tomada de baixo é para a atmosfera, que meu tanque é aberto, certo? Então, ali, ó, simples, bem tranquilo. Eu vou multiplicar minha altura pela minha densidade, né? Que vai 5 vezes 2,5, 12,5 metros de coluna de água, no caso de H2O, ou 1.250 milímetros de H2O. Tá, professor, mas então o meu range é 1.250 milímetros de H2O? A representação, pessoal, que vai ficar para esse cara aqui, eu vou até pegar aqui a foto para a gente ver como vai ficar o range desse instrumento, né? Ele vai ficar... Eu sei, o professor desde o início comenta com vocês e fala que a minha saída de corrente, ela vai ser de quanto? De 4 a 20 mA. Qual que é a saída de 4 a 20 do meu instrumento? Qual que é a saída de corrente do meu instrumento? 4 a 20. Então, onde eu vou representar o quê? Eu vou representar, né? Eu já sei que o meu range do meu instrumento, como eu estou falando de só tomada de alta, pessoal, né? Então, eu sei que vai ser de 0 a 1.200, certo? Então, a gente vem, vamos, o professor vai dizer aqui para vocês, eu sei que eu vou ter uma saída de 4, né, a 20 miliamperes, certo? Onde o que, pessoal? Vou mudar aqui só um pouquinho, para vocês entenderem. Onde eu vou ter o que? Quem que vai ser meu zero? Vai ser 0,00 milímetro de H2O, certo? E 20 miliamperes vai ser quem? Qual que é o valor que eu encontrei? 1.250 milímetros de H2O. Certo? Então isso aqui. E o exercício mesmo, lembrando que isso aqui é o seguinte, né? Isso aqui eu vou representar quem que vai ser meu 100% do tanque. 100% do tanque vai ser esse cara aqui. Então, 100% do tanque, né? E o 0% do tanque. Professor, não é 12.500? 12.500 milímetros, isso mesmo. Certo, pessoal? Então tá aí, ó. Onde vai representar aí a minha
a minha porcentagem, né? Eu tenho essas três variáveis aí no controle de nível desse tanque, certo? Eu tenho aí a minha corrente, o meu range, certo? Eu vou até escrever aqui embaixo para vocês anotarem. Então aqui é a minha corrente, né? Representado por I, que vocês sabem, certo? Aqui vai ser o meu range do instrumento. E aqui vai ser a porcentagem. Certo? Por porcentagem. Certo? Então voltando para o meu cálculo lá, ele está dizendo assim, ó. Calcule a saída da corrente em 4/20 quando o tanque estiver em 78%. Né? Então, vamos dizer aqui que eu quero aí calcular aí quanto que é o meu nível do meu tanque em 78%. Certo? Qual que é meu range aí, qual que é a minha corrente aí para saída em 78%, né? Vamos dar um F5 aqui de novo. Então eu tenho ali, né? Como que vai ser o meu cálculozinho ali, pessoal, né? Que eu vou calcular ali, né? Então eu tenho o meu, eu sei que a minha saída de corrente é 4/20, porém é o quê? Né? Lembra que o professor explicou para vocês lá o que era o zero vivo, para que servia o zero vivo na minha saída de corrente, por que começa em 4 e não começa em 0, né? Então, assim, pessoal, sempre o meu span em corrente aí, pessoal, de 4/20 vai ser o meu 16, certo? Então, o que eu vou multiplicar? Eu vou multiplicar aí o valor, qual que é a minha formulazinha que eu tenho aí para me encontrar aí em porcentagem, tá, pessoal? Né? O professor poderia passar para vocês para a gente encontrar aí em corrente, né? O valor, no caso, a gente encontrou em corrente, a gente colocou ali, mas a gente poderia pedir para achar aí em quantos por cento que ele estava, né? Eu dava o valor de corrente, né? Então 16 miliamperes multiplicado pela porcentagem que está pedindo, né? Dividido por 100 mais a soma do meu 4, que é o meu zero vivo. Sempre, pessoal, no meu cálculozinho aí, eu tenho que colocar, tá? O meu valor de porcentagem, o meu zero vivo aí, que é o que tem que somar após o meu cálculo para encontrar minha corrente, certo? Não sei se vocês conseguiram entender ou não. Alguma dificuldade? Tranquilo ali, multiplicar 16 por 78, né? Divide por 100 e não esquece de somar o zero vivo, que é o 4 miliamperes, certo? Encontrei uma corrente aí de 16,48. Então, para a aplicação, para o meu controle em 78% de nível, né? Eu vou ter uma saída de corrente de 16,48 miliamperes, certo? Lembrando que a gente sempre tem em consideração aí, pessoal, a altura que está o meu tanque, tá? Se fosse, a gente vai ver os próximos exemplos aí, se fosse abaixo, eu teria que fazer a elevação, né? Ou a elevação de zero, ou então a supressão de zero, certo? Esse é um dos cálculos mais tranquilos, tá, professor? Para o cálculo de pressão direta aí, certo? Professor, quando Pode o falar. operador estiver vendo lá que está passando uma corrente de 16,48 miliamperes, ele vai saber que o tanque está em 78%, é isso? Na verdade, sim, o operador do painel, ele teoricamente sim, não estou dizendo que ele não saiba, tá? Mas ele não enxerga esse valor de corrente no painel, tá? Ele só vai enxergar lá no supervisório só o nível do tanque. Se tá de 0 a 100%. Ele não consegue, dependendo da aplicação, ele nem enxerga Ok, deixa se eu tá em... reformular então. O manutentor, então, quando for lá, ele fizer a leitura, ele Ah, souber que sim. está passando 16,48 miliamperes, Uhum, ele vai saber que daí o tanque está naquele sim. nível. Bom, Ele vai saber. O ok. manutentor, sim. O manutentor, ele vai. Até porque é o seguinte, pessoal, eu posso até mostrar umas fotos para vocês depois. Eu tenho o meu comunicador Hart, que ele comunica com esse cara aqui, que ele enxerga tudo isso aqui, ó. Ele enxerga quantos por cento está meu tanque, ele enxerga quanto que está dando de saída de corrente, ele enxerga qual que é o range do meu instrumento,
Ele enxerga qual que é a densidade, né? Porque lá quando você vai, eu vou aplicar esse instrumento aqui para essa aplicação. Não, então eu tenho que dizer para o meu instrumento qual que é a densidade que está dentro desse tanque, né? Porque se eu colocar uma densidade de 1, ele já, eletronicamente, ele já vai calcular errado. Então, a densidade de 2.5 já está empregado no meu comunicador HART, certo? Então, é só ficar, o que tem que ficar atento, pessoal? Ficar atento aí, né, ao que os dados estão pedindo para a gente, né? Sempre olhar a densidade aí do meu produto, né? E que a gente consegue aí fazer os cálculos aí, certo? Essa é a aplicação mais simples. O que diz o exercício número 24? No fluxograma a seguir, representamos um controle de nível de um tanque aberto, com fluido onde sua densidade é de 1,2. Sabemos que seu controle é realizado por pressão utilizando supressão de zero. Letra A. Qual é o nível quando o nível estiver em 0%, né, e quando o nível estiver em 100%. Qual é o range do instrumento e qual que é a saída quando o tanque estiver em 75%. Então, assim, ó, agora, pessoal, eu tenho aí o controle do que? Eu tenho a supressão de zero, né, do meu instrumento. Densidade 1.2, certo? Aplicaçãozinha da fórmula aí, né, para zero. Por que para zero? Utilizando para zero. A medição do meu tanque, ele começa daqui para cima, certo? Vocês podem observar aí que é onde eu tenho que descontar o valor da minha tomada de alta. Então eu vou multiplicar, né? 1 metro pelo 1,22, né? 1.200 milímetros de H2O. Tranquilo, para a tomada de alta, certo? Quando o tanque estiver em 100%, pessoal, o que eu vou aplicar? Eu tenho que somar quem? Tem que somar, lembra que o professor falou, quando você tem que somar aí o valor inteiro, tanto desse pedacinho da tomada, como dessa tomada aqui, que é o do nível inteiro, eu tenho que fazer o quê? A aplicação, a soma do quê? Mesma fórmula, pressão igual a altura vezes densidade, porém eu tenho 2 metros mais 1 metro, certo? Multiplicado pela densidade, 3.000 vezes 1.200, 3.600 milímetros de H2O, certo? Tranquilo também, né? Não tem erro nenhum, né? Professor, desculpa, aquela hora eu estava só no áudio, daí eu cheguei agora em casa, tô vendo o vídeo. Beleza. Só uma Pode falar. dúvida, só. Isso aí é para tanque fechado, né? Porque se for tanque aberto, ele fica líquido parado aí nesse 1 metro para baixo aí, né? Porque né, não consegue fazer a medição, né? Na, ver... na verdade aqui o exemplo ele tava para tanque aberto, como assim para tanque fechado? Porque Ele não tem a a pressão, tomada. Pode falar. a saída ali, não é a saída lá do ponto de 1 metro, lá em cima, lá na onde que começa a fazer a curva do tanque? A saída ali embaixo, ali do leitor. Embaixo, é bem embaixo, aí. Aqui, ó. A saída de baixo Aqui, aí, ó. né? Ele Mas não. aí Isso, mas ele não. Pode falar. tem uma tubulação aí que vai sair que vai medir lá, que você falou, né? Uma tubulação fina embaixo ali. Na onde que faz a curva, onde que o tanque começa a fazer a curva ali, a saída. Aqui. Ok, todo esse líquido parado aí, se tiver um tanque aberto, se tiver no mesmo nível ali, isso daí, a parte de baixo não vai sofrer pressão atmosférica de cima Não. para poder empurrar esse líquido para fazer a leitura lá. Não, sim, mas assim, ó, e aqui eu só tô trabalhando para tanque aberto, porque eu só tô trabalhando com a tomada de alta. Aplicações com tanque fechado, eu sempre vou ter o quê? A tomada de baixo sendo utilizada. Aqui Ah, ele só entendi. tá. Aí você só vai ver a tomada de alta só, né? Você faz a tomada de baixo só para saber a Isso, indicação. Ok, entendi. isso. Aqui o seguinte, ó, o porquê que professor, por que colocou esse cara aqui? Por que tá aqui embaixo? É igual o professor deu um exemplo, eu tenho locais que o meu tanque tá lá em cima no alto, mas o meu instrumento tem que estar lá embaixo a um nível que o manutentor consiga fazer manutenção dele, entendeu? Consiga tá o tanque tá lá no piso 3, né? Mas o meu instrumento tá lá embaixo lá, né? Por isso que tem que somar essa coluna aqui. Porém, ele só tá fazendo a medição da pressão positiva, por isso que é um tanque aberto. Beleza?
Positivo. Então ali, ó, qual que vai ser o meu range do meu instrumento, né? O meu range do meu instrumento vai ser de 1.200 a 3.600, né? E o que diz ali a letra D, né? Calcular quando estiver em 75%, né? Então, mesma regra, certo? 16 milha, que é o SPAN, multiplica pelo 75, que é a porcentagem, divide por 100 e multiplica por 4, que é o meu zero, né? 75% de nível a corrente é 16 miliamperes, certo? Uma coisa assim, pessoal, que depois que a gente passar a ver esses exercícios aqui, vocês vão ver. Controle de nível de tanque. Vamos voltar aqui, onde é que tá meu... Me bugou aqui o negócio agora. Controle de nível de tanque. O que o professor quer passar para vocês? Quando eu vou... Se eu clicar fora que vai desaparecer esse negócio aqui. Quando eu for... O que eu quero explicar para vocês aqui, ó. Em calibração de instrumento, né? A regra para calibração, a gente deu uma olhadinha bem rápido lá, são 5 pontos de calibração. Então, geralmente, o que acontece, pessoal? Geralmente, 5 pontos de calibração, né, para controle de nível, eu vou representar o que? Eu tenho, vamos supor que se eu fosse dividir em 5 pontos de calibração, né, para saída de corrente 4 a 20, eu ia representar o primeiro ponto em 4 mA, que seria o meu zero, né? Eu teria o meu ponto aí para 8 mA, né? Eu tenho meu controle de 12 mA, certo? E tenho meu ponto aí 16 mA. Isso aqui é importantíssimo vocês saberem, tá, pessoal? Não é porque vocês são do curso de mecânica, tá? Mas vocês têm que saber isso aqui também, tá? Por favor. Pra vocês não chegarem numa... Vocês viram seguir o professor, mas como é que é? Como é que funciona? E se eu fosse dividir os 5 pontos em porcentagem, ia ficar quanto? Ia ficar 25%. Quanto que ia ficar aqui? 50%. E quanto que ia ficar aqui? 75. Exatamente. Tira range, tá? Nós não estamos falando de range, tá, pessoal? Professor, na verdade, esses dados aí eu tô lembrando já o que a gente fez nas aulas passadas, nas matérias passadas, que é a interpolação. Dá para interpolar tudo isso aí, né? Se você tiver 2 dados, né, você consegue interpolar. Dá para você interpolar sim, né? Quando você tem valores aí de interpolação, dá pra gente calcular, principalmente para ranges negativos, tá? Então fica isso aqui, ó. O que eu fiz? Beleza. Ó. Isso aqui que eu quero mostrar pra vocês. Então, assim, ó, de cara... Alguém chamou o professor aí pra falar? Não? Tá. Então, o que acontece? Isso aqui é para controle de nível, né? Instrumento saída 4 a 20. Em quanto que dá em 75%? De cara, sim, vocês têm que saber. 16 mA. Pronto. Eu quero 25% do tanque. É 8 mil. Eu quero 78%, né? Igual diz o exercício anterior aqui, né? Eu quero 78%. Aí sim a gente vai ter que calcular, né? Aí faz esse cálculozinho aí. Mas é tranquilo, pessoal, né? O cálculo, quando eu tenho valor aí quando eu tenho... necessito o valor de porcentagem do tanque, né? O resto é bem simples. Eu sei o meu SPAN, eu sei que o meu cálculo, eu preciso saber da porcentagem do tanque e preciso descontar o meu valor, somar o meu valor do zero vivo. Pronto, não tem erro. Isso aqui até tirem um print aí, isso aqui é interessantíssimo vocês saberem. Tem que saber isso aqui, tá, pessoal? Certo? Para calibração do instrumento, vamos supor, né? Certo? E também para a questão do entendimento aí do cálculo aí de controle de nível, certo? De pressão, nível, porém através de tomada de pressão,
certo? Beleza? Continuando, vamos lá agora, utilizando o tanque fechado. Até aí de boa, né, pessoal? Sem erro, né? Se o professor cair numa prova, isso aqui é tranquilo vocês fazerem, né? Eu já não vou colocar com 75% na prova aí, porque 75% vocês já vão saber de cor agora. Daí vocês não fazem nem o cálculozinho. Né? Vamos lá. O que acontece? Exercício 25 aí. Na figura abaixo, apresente-se um sistema de medição de nível com selagem, no qual deve ser feita a elevação de zero, que consiste em anular-se a pressão da coluna líquida na tubulação de impulso da câmara de baixa pressão do transmissor de nível. Calcule a pressão diferencial para esse tipo de controle de medição de nível do tanque. Né? Qual é o nível em 0%, qual é o nível em 100%, qual é o range de instrumento e qual que é a saída de corrente que vocês já sabem em 50%. Né? Vocês já sabem, já que o professor explicou agora. Porém, o que acontece agora, pessoal? Deixa eu só ver ali como é que tá a bateria do meu computador. Eu só vou ligar na tomada ali, tá, pessoal? Senão do nada aí desliga o computador, daí se perdemos tudo. Eu vou ligar na tomada. Beleza, agora não, a aula não vai acabar por causa de bateria do celular do computador. Então, continuando lá, pessoal. O que eu tenho aqui, então, ó. Então, tá pedindo aí, né, pessoal? Eu tenho que calcular tanto para zero, né? Tanto para tomada de baixo e para tomada de alta, né? Então, aqui, ó. Lendo só o desenho aqui, pessoal, vamos entender aí o que está querendo dizer aí cada nomenclatura, né, em relação à fórmula. Então, a pressão da câmara de alta, pH, pressão de baixa, PL, altura da coluna líquida da tomada de alta tá onde? Esse cara aqui, ó. Percebam que a densidade que está após a minha selagem é de 1 e a densidade do meu tanque é 2, né? Certo? E a altura que eu tenho aqui, né, 0,8 metros, né? Eu tenho a densidade da minha tomada de baixa é 1, né? A altura aqui 2,8, certo? DH, densidade do líquido da câmara de alta, HL, altura da coluna de líquida de baixa, DL, densidade do líquido da câmara de baixa, HCl, altura da coluna líquida do processo, certo? E a densidade líquida do processo, altura 2 e a densidade 2, certo? Para zero, multiplicar aqui os valores que eu tenho aqui, HL 800, né, multiplicado por 1, certo? Que é a densidade da tomada de alta, certo? Vocês verem aqui. Menos a tomada de baixa, né? Que é o quê? 280 multiplicado pela densidade que eu tenho da tomada de baixa, certo? Onde eu vou ter o quê? Multiplicado aqui é 800 e aqui 2.800, certo? Se eu tenho 800 e tenho menos 2.800, a minha tomada de baixa para zero é de menos 200 milímetros H2O, certo? Tranquilo, de boas. Só não se perder no que está pedindo no exercício e na formulazinha. ΔP é igual a pressão de alta menos a pressão de baixa, porém eu tenho que
densidades diferentes, né? Eu tenho que multiplicar pelo valor densidade. Ah, mas no exercício você não deu a densidade que está aqui e nem a que está aqui. Mas tem a densidade aqui. Considera-se no exercício a mesma densidade, tá? Se não tem valor de densidade, né? Todo exercício tem que vir o valor da densidade, tá, pessoal? Né? Ou então, considere-se o valor da densidade da água, né? Que é a que todo mundo conhece, que é 1, né? Quando se não tem um exercício que fala que o tanque está cheio com água, a gente considera-se que a densidade é 1, certo? Se no meu pote de selagem não está indicando qual que é a minha densidade da minha selagem, eu considero-se o que do exercício está dando, tá? Para 100%, mesma coisa, pessoal, né? Porém, o que acontece aqui, ó? Eu tenho que multiplicar aqui agora, vocês vão ver HCLP multiplicado pela densidade, no caso a altura, né? A altura da coluna líquida do processo, né? 2000. Densidade do processo, 2. Mais o que a gente calculou já ali, né, pessoal? Mais o cálculozinho que a gente calculou, que é a densidade, a altura da coluna de alta multiplicado pela densidade de alta, menos a coluna de baixa multiplicado pela densidade de baixa, certo? Todo esse cálculo aqui vai dar multiplicado por 2, multiplicado por 1, 4.000 mais 800, menos 2.800, tem o que? 4.800 menos 2.800, 2.000 milímetros de H2O. Ou seja, de quanto que é o range do meu instrumento? Menos 2.000 a 2.000 milímetros de H2O. Certo? Tranquilo, pessoal. Isso daqui é aplicação, são dados, eu vou colocar onde? Dentro desse cara aqui, ó. Então, comunicando de uma forma, de uma interface, utilizando uma interface que é um comunicador HART, que é um dos tipos de comunicação que a gente vai ver aí para frente aí, eu consigo colocar esses dados, tá, pessoal? Porém, vocês podem ver que eu tenho que ter dados físicos, como o que? A altura do tanque, né? Densidade do produto que eu vou utilizar no meu tanque, né? Um aluno meu perguntou uma vez para mim assim, professor, mas se eu quisesse começar a fazer medição do meu nível a partir da metade do tanque, né? O pessoal colocou um tanque lá, mas eu quero medir a partir a partir desse nível que tá aqui, ó. Imaginar que eu quero medir o 100%, o de 0 a 100 aqui nesse pedaço. O que eu ia aumentar, professor? Eu ia aumentar a altura do meu instrumento ou a altura da minha coluna? Se eu aumentasse, teoricamente, a altura do meu instrumento, eu poderia colocar no nível que está aqui? Poderia, mas ia mudar totalmente o cálculo, né? Ah, poderia aumentar a perna do meu pote de selagem? Eu poderia jogar essa linha inteira que está aqui? Poderia, porém a tua altura seria maior, né? Então, é tudo aplicação, né, pessoal? Tudo depende de como aplicação. Se eu elevasse o meu instrumento, essa altura já ia diminuir, né? E essa altura ia diminuir. Se eu elevasse só a tomada, ia só elevar o valor da minha tomada, porém diminuir a altura do meu tanque. Certo? Por que minha saída aqui agora é 12 milha? Porque a gente viu lá na... Meu Deus, quanta janela aberta, cara. A gente viu aqui que em 12%, em 50% de um tanque aí, a minha saída de corrente é 12 miliamperes. Certo? Tranquilo, né? Quando vocês olharam esses cálculos aí, vocês acharam que era difícil, não? Ou nem chegaram a ver, né? Nem chegaram a tentar fazer, né? Quem que tentou fazer? Ninguém. Aqui, ó. Mesmo esquema, pessoal. Né? Mesmo esquema tá aqui, ó. Porém, a minha saída, né? Eu vou ter de baixa para atmosfera, certo? Mesma coisa. O que vai mudar de dados aqui? O que vai mudar no exercício? Dados, densidade da água, densidade do produto 1,2. A soma da minha tomada de alta vai ser 300 mais 50, certo? Que tá aqui, ó.
Calcular a mesma coisa. Pressão, altura vezes densidade, 300, né? O que está dizendo o exercício, a letra B? Para 100%. 0%, pessoal, quando o meu instrumento está abaixo do nível, eu vou começar meu zero aqui, né? Então não pego o valor de tomada de baixo, certo? Desculpe, o valor da tomada que eu tenho da supressão aqui, certo? Aqui eu não estou elevando, eu estou supressão do zero, certo? Então eu vou calcular aí para tomada, no caso que eu tenho um valor aí de, pegando o valor da coluna inteira de 100%, né? Eu pego aí a soma de 300 mais 50 multiplicado pela densidade, beleza? Encontrei o range que é de 360 a 420, né, milímetros de H2O, onde 300 vai ser 20 miliamperes. Desculpe, onde 360 vai ser 4 miliamperes, 0% do nível, e 420 20 miliamperes, 100% do nível do tanque. Aqui já não tem graça mais, porque vocês já sabem que 25% do nível do tanque vai dar aproximadamente, não, ele vai dar 8 miliamperes, certo? Sossegado? Isso aí? Dúvidas? Podemos partir para o controle de nível? Podem perguntar aí, tá, pessoal, enquanto eu abro aqui a outra. Não tem muito erro, pessoal. É jogar na fórmula, entender o que está dizendo e boa. Certo? Então vamos aí para iniciar aí controle de nível. Controle de processo de nível, né? Então aí, pessoal, vai passar, né, um pouquinho para vocês em relação ao controle de nível que a gente viu por pressão diferencial, porém eu tenho muito mais aplicações, tá? Eu tenho aplicações aí de controle de nível utilizando visores de nível, né? Usando boia, né? Boia é o exemplo mais claro que eu tenho aí na nossa casa, né, pessoal? A boia da nossa caixa d'água. Querendo ou não, é uma medição de nível, né? Eu não consigo fazer o controle, né, de 0 a 100 da minha caixa d'água da casa, porque não é um controle inteligente, tá, pessoal? Não é um controle que se diz assim que abaixou, né, totalmente, baixou 10% da caixa d'água, vai ligar a bomba, né? Isso aí não tem na nossa boia. A nossa boia aí é um controle discreto, ela só entende quando ela baixa bem o nível, né? Você controla aí a tua boia aí através da posição que você coloca instalado na tua caixa d'água, né, pessoal? Mas é um controle de nível, tá, pessoal? O princípio é um controle de nível da caixa d'água da nossa casa aí, né? Então vamos lá. Objetivos: identificar alguns tipos de instrumentos para medição de nível, estabelecer uma relação entre os tipos de medidores para a adequação ao processo, diferenciar as vantagens e desvantagens do uso de se determinar o nível por processo indireto e direto, identificar as aplicações de medidores de nível, certo? O nível é uma variável importante na indústria, não somente para a operação do processo, mas também para cálculos de custos e inventários. Com certeza, né, pessoal? Tenho aí um controle de um nível de um estoque aí de cerveja, vamos supor, um controle de nível de cerveja aí de um tanque, né? Eu tenho que fazer a apuração aí, né, de quantos metros cúbicos, né, de cerveja tem dentro de um tanque, né? E um controle de nível pode me dizer aí, né, quantos metros cúbicos, qual que é o nível, né, que eu tenho de cerveja dentro de um tanque. Porém, também, né, o que faz o controle em metros cúbicos aí? Um medidor de vazão, que é um dos próximos tópicos aí que a gente vai ver. A gente já viu temperatura, já vimos pressão, estamos vendo nível e vai faltar vazão. Então vamos lá.
E os sistemas de medição variam em complexidade, de simples visores para leitura local ou remoto até registros e controles automáticos. Para facilitar a compreensão, a definição mais simplória para treinamentos básicos de nível seria a altura do conteúdo de um reservatório contendo um líquido ou um sólido. Existem dois métodos para medição direta ou indireta, sendo que o primeiro se utiliza de superfícies do produto como sua referência, como uma boia ou um cabo com uma régua ou uma trena milimetrada. A medição indireta se utiliza de outras variáveis para se obter nível, como por exemplo, um tanque de diesel, né, usar a pressão hidrostática na base, que é proporcional à altura, com a fórmula de volume, chega a seu nível. Seria aí o que a gente viu aí do pressão diferencial, certo, pessoal? A coluna vai ter um peso que depende do produto, mas é preciso ter cuidados, porque com o aumento da temperatura, o peso de um produto pode modificar. Importância das medidas de níveis. As medidas de nível permitem avaliar quantidades em tanque que contêm líquidos ou sólidos. Permitem também determinar limites de materiais estocados, né? Foi um exemplo que o professor deu, fundamentais para a continuidade da operação nos vários ramos da atividade da indústria. Classificação e tipo de medidores de nível. A medida do nível de um reservatório contendo líquido ou sólido é efetuada a fim de manter a variável em um valor fixo ou entre dois valores determinados, ou ainda para determinar a quantidade, volume ou massa do fluido em questão. Existem dois métodos de medição que são usados nos processos em geral. Método de medição direta é a medição que se faz tendo como referência a posição do plano superior da substância medida. E o método da medição indireta, que é o tipo de medição que se faz para determinar o nível em função de uma segunda variável. No quadro a seguir, são mostradas as aplicações, considerando-se necessidade de medir conforme a classificação direta ou indireta, a tecnologia empregada e sua aplicação para líquidos ou sólidos, né? Então, em medição direta aí, pessoal, eu tenho, né, esses vários tipos, né, de medição que eu tenho aí. Eu tenho aqui, pessoal, medição por visor de nível, medição por boia ou flutuadores, né? Vocês podem ver a classificação aqui, tá, pessoal? Qual aplicação, né, que é utilizada desses caras aqui, né? Igual para sólido. Não tem como só usar uma boia para medir coisa sólida, né? Mas o que você quer dizer com esse sólido, professor? Medir nível de sólido, velho. Um tanque de soja, por exemplo, tá medindo o nível. Tem um tanque lá de 30 metros de altura. Tô dando um exemplo, né? É soja estocada lá. Como que eu vou saber que o nível de tanque, qual que é o nível de soja que tá esse tanque, né? Então, eu não tenho como utilizar uma chave boia, né? Geralmente eu utilizo aí outros tipos de detecção de nível. Como, professor? Chave de nível, posso colocar, né? Por identificação aí de medição de nível de sólidos, né? Onde eu tenho ali 3 chaves de nível, né, no meu tanque, que vai determinar aí o 25% do tanque, o 75% e o 100%, né? É um exemplo que eu tô dando, tá? Não é um exemplo não que seja dessa maneira, tá, pessoal? Então é mais ou menos assim. Para sólidos eu não consigo ter uma deve ter aplicações com certeza de instrumentos aí, por exemplo como para medir sólidos, transmissores aí de medição indireta, um transmissor do tipo radar, um ultrassom, né, que vai medir sólidos, um exemplo. Fica lá no topo do tanque, medindo por onda guiada, né, por radar, né, que vai conseguir medir o nível. Isso a gente vai ver para frente, tá, pessoal? Então, medição por contato de eletrodos. Esse aqui, pessoal, por contato de eletrodos é muito utilizado aonde? Em caldeiras. Níveis de caldeira. Tanque de nível de caldeira. É bastante utilizado esse cara aí.
certo? Sensor por contato, né? E também é utilizado por contato aí elétrico, certo? Medição por unidade de grandeza. E instrumentos de medição indireta, por capacitância, por impulso, por pressão hidrostática, por célula tipo cell, que é aquele que a gente está utilizando para tomadas, certo? Por caixa de diafragma, certo? Medição por tubo em U. Esse medição por tubo em U, pessoal, é como se fosse um de nível de visor também, utilizado na indústria, mas também já está bem decaído, assim, também. Borbulhador é utilizado também. Esses aqui, ó, radioatividade, ultrassom, vibração e pesagem, utilizados aí também, depende da qual aplicação na indústria, né? Certo? Então, régua ou gabarito, né? Consiste em uma régua graduada. Isso aqui, pessoal, são os de medição direta, tá? Com comprimento adequado ao reservatório, que permite a leitura direta sobre a mesa. Visor de nível. Nos visores de níveis, emprega-se o princípio dos vasos comunicantes. O que é vaso comunicante, pessoal? A própria palavra diz, né? Comunicante, né? Quando você tem o teu tanque e a tua tomada de baixa comunica-se com a sua tomada de alta, né? Ou você tem interligações de tanques. Vamos supor, eu tenho um visor de nível num tanque A, porém no meu tanque B não tem um visor de nível, mas o que acontece? O meu tanque A está se comunicando com o meu tanque B, né? Então eu tenho uma interligação, seja por tubulação, né? Seja um tanque de óleo, vamos supor. Tenho 2 tanques de óleo, né? Onde está o que? Empregado, eu vou fazer aqui rapidinho para vocês verem. E já é, né? Bom, vou deixar do lado aqui. O que é vaso comunicante? Opa. O que é vaso comunicante, pessoal? Então eu tenho 2 tanques. Tem um tanque A, né? E tem um tanque B. E no meu tanque A, eu tenho aí a minha régua. Eu tenho minha régua graduada. Imagine-se aqui que eu consigo ver através de uma régua graduada aí a medida, a medição do meu tanque, certo? Então tá aqui o nível, então tá aqui o 100%, certo? E aqui o meu 0%. E aqui tá minha régua, certo? O que é o vaso comunicante? É o que é a interligação desses 2 caras, certo? Só, deixa eu pegar aqui. Só o meu tanque A, né, vai entender aqui, vai ter o meu nível, certo? Opa. Vou pegar outra coisa. A e B, né? Só o meu tanque A vai ter o meu visor de nível. Meu tanque B não. Porém, ele é comunicante. Subiu o nível aqui, teoricamente o tanque B vai subir também, certo? Baixou o nível, o meu tanque B vai baixar o nível. Ah, mas por que isso? Isso é questão de processo, tá, pessoal? Isso aí é questão de processo, vai ficar aí a critério de qual tipo de aplicação que eu vou ter no meu processo, certo? Ah, pode servir por economia? Pode. Se é um vaso comunicante, não precisa dois visores de nível, né? Um visor de nível já dá para identificar. Lembrando que isso aqui são o que, pessoal? São medições aí locais, tá, pessoal? São medições locais, não é medição que eu envio aí para o meu painel, um exemplo, para mim saber qual é o nível do meu tanque. Existem
existem réguas graduadas, visores de nível, e o que acontece? Só por curiosidade para vocês e para vocês saberem também. Existem aí réguas graduadas também. Tô fazendo errado aqui, né, velho? Também tem saída de corrente, pessoal. Existem transmissores aí de réguas graduadas que na saída aqui embaixo dele tem um transmissorzinho aqui, ó. E esse cara aqui envia meu sinal de 4 a 20 para o meu painel, né? Daí sim o cara vai enxergar lá que eu controlar o meu nível através da minha régua graduada, certo? Isso aqui já é controle de série 4 a 20, 0 a 100 vai indicar aí o nível. Esse cara aqui manda sinal elétrico aí de corrente pro meu CLP que conversa com o meu painel lá, vendo aí qual que é o nível do meu tanque. Isso aqui existe, tá, pessoal? Posso até na fábrica lá tem no turbogeradores lá tem, não no turbogerador em si, mas no processo que envolve o TG lá tem tanques lá que tem esse tipo de medição. Que aqui na verdade ele vai ter uma boia magnética que vai gerar um pulso elétrico aí que vai, conforme essa boia sobe, vai indicando aí o valor de corrente na saída, certo? Vamos lá, continuando. Né? Então, visores de níveis, né? Tem como característica a simplicidade o baixo custo, né? E uma precisão, e a medida pode ser realizada tanto em tanques abertos como em tanques fechados, né? Boia ou flutuador. A figura 6.1 mostra o empregado de uma boia para medida de nível. A boia fica conectada a um contrapeso, né, a qual indica o nível em uma escala. A boia é empregada geralmente em tanques abertos, né? Então tá aí, ó, certo? Um exemplo aí de controle por boia, né? Tanto por modelos aí de contrapeso, certo? Onde eu vou ter ou uma escala de uma régua ou então, né, uma escala em um manômetro que vai indicar, certo? Nos visores de níveis, pessoal, são aplicados quase na totalidade dos casos de monitoração local, né, do nível devido ao seu baixo custo em comparação com outros tipos de instrumentos. E não deve ser em casos em que a pressão ou temperatura sejam exercidas e impeçam a sua utilização. Devido às suas características construtivas, os visores de níveis são de fácil manutenção e construídos de maneira a oferecer segurança na operação. Visores de vidro tubulares. Esses visores são normalmente fabricados com tubos de vidro reto, com paredes de espessuras adequadas a cada aplicação. Esses tubos são fixados entre duas válvulas de bloqueio de desenho especial por meio de união e juntas de vedação, apropriadas a cada especificação de projeto, né? Então tá aí, ó. Essas aí, pessoal, são as minhas réguas, né? Os meus visores de níveis aí utilizados aí dentro da indústria hoje, certo? Onde eu tenho aqui, ó, um exemplo prático aí para vocês. Eu tenho um tanque e eu tenho aí o controle visual do meu nível, né? O que acontece? Deixa o professor explicar uma coisa para vocês. Existem processos, porque assim, todo mundo sabe que no meu controle de processo tem o cara que está lá no painel controlando o processo e tem o operador do cara lá na área, certo? Então o cara fala bem assim, nessa aplicação, vamos imaginar que aqui eu tenho um transmissor de pressão em outra parte do tanque. Vamos supor que eu tenho um transmissor de pressão, tá? Eu tenho um LT lá, né, que está controlando o nível. Porém, ocorre a situação do quê? O operador de painel viu que tá tendo que, pô, tá estranho, cara, esse nível aí desse tanque. Esse tanque não trabalha desse jeito, o processo tá aí rodando e esse tanque aí não tá enchendo, não tá esvaziando. Ele fala pro operador do campo lá, fulano, vai lá no campo e vê se tá, em quantos por cento tá a régua lá, em quantos por cento tá o visor.
né? Então, assim, trabalhe em paralelo, pessoal, né? A medição direta e a medição indireta do meu nível do tanque, né? Então, isso aqui serve como se fosse o quê? Um comparador com o meu transmissor. Pode ser que seja alguma coisa no processo, pode ser que seja que o meu instrumento, né, de medição indireta está com problema, ou de medição direta está com problema. Alguma situação está acontecendo aí, certo? Todo tanque que você verificar na indústria, certo? Teoricamente tem que ter esse medidor nível. 630. Ah, não, mas eu vou colocar só o transmissor de pressão que controla o nível, né? Pode colocar, pode. Mas geralmente todos os tanques aí, os vasos de pressão onde tem tanque aí, ele tem aí essa régua graduada, certo? O comprimento e o diâmetro do tubo irão depender das condições em que estará submetido o visor. Porém, convém observar que os mesmos não suportam altas pressões e temperaturas. Para a proteção do tubo de vidro contra eventuais choques externos, são fornecidos as protetoras metálicas colocadas em torno do tubo de vidro, ou com tubos ou chapas plásticas envelopadas no mesmo, certo? Aqui, pessoal, considere-se como se fosse a tomada de alta e tomada de baixa, certo? Isso aqui tem que estar aberto, né? Porque isso aqui está conectado no tanque, né? Para você identificar aí, né? Porque o líquido ele se passa por aqui, né? Para você identificar na régua aí, certo? Por que isso aqui é desse jeito? Porque ele tem ele percorre, né, tanto a régua como essa tubulação que tá aqui. Tem N modelos, tá, pessoal? N modelos de aplicação. Isso aqui, uma aplicação de forma direta aí, tá, pessoal? Onde você tem aí apenas visualmente em campo qual é o nível do seu tanque, certo? Medida de nível indireta. Outras grandezas físicas, tais como pressão, impulso, radiação, são usadas para identificar o nível indiretamente. Medida de nível por pressão hidrostática, né, que é o que a gente viu ali. A figura 6.2 mostra a medida de nível por pressão hidrostática. A altura da coluna do líquido, né, indica o nível segundo a pressão exercida, P, a qual é definida por pressão, altura vezes a densidade. Isto é empregado em tanques não pressurizados, né? Vocês já viram isso aqui, né? Olha aqui fisicamente o transmissor como que é, né? Não sei se o professor já tinha mostrado já ou não, acho que sim. Mas ó, aqui, ó, aqui a membrana aqui exerce a pressão atmosfera do líquido, né? Gerando aí o meu valor de pressão. Medição de nível com tanque aberto, nivelado, a tomada de impulso do transmissor de nível. Transmissor de pressão, controle de nível. Mesma coisa, né? Vocês já viram isso aqui, só porque tem falando de nível, né? Daí envolve duas grandezas, envolve nível, envolve pressão, como vocês viram em pressão, né? Mas está em nível também. Para facilitar a manutenção, o acesso ao instrumento, o transmissor pode ser instalado abaixo do tanque, porém o nível indicado poderá ser superior, né? A figura mostra a medida do nível por pressão hidrostática com supressão de zero. Vocês já viram isso aqui, sabem calcular isso aqui. Medida de nível por pressão diferencial, né? Em tanques pressurizados, né? Vocês já viram também, sabem como que é, né? Onde tem a câmara de alta, tem a câmara de baixa, né, pessoal? Vocês sabem já isso aí, a gente já falou sobre isso aí, né? Tem aí a medida de nível em tanques pressurizados, né? Onde tem aí as minhas tomadas, né? De baixa e alta, né? Tranquilo também, né? Isso aqui que eu queria mostrar. Por capilar, né? Por selagem no instrumento, não pote de selagem, tá, pessoal? É selagem do instrumento, né? A figura 6.5 mostra-se um sistema de medida de nível com selagem para fluidos corrosivos, né? Lembra que o professor falou sobre isso? No qual deve ser feita uma elevação, a qual consiste em anular a pressão de coluna líquida na tubulação de impulso da câmara de baixa da pressão do transmissor de nível, certo?
A medição de nível com selagem, transmissor de pressão com selo. Nossa, professor, mas é engraçado, né? O que vocês observaram na tomada de alta? Tá vendo que tem olhando isso aqui, ó. Isso aqui não tinha que estar reto aqui, professor. Como que o líquido vai fazer medição? Para instrumentos, né, de pressão diferencial, né, hoje em dia existe uma tecnologia, pessoal, que se chama-se que é as tomadas, né, de nível de alta e nível de baixa. Quando é desse modelo do tipo selagem ou tipo capilar que eles falam, né, selos remotos, né, medição de nível com selagem, transmissor de pressão com selo remoto. Isso aqui é pulso elétrico, certo? Exerce uma pressão dentro do meu transmissor, do meu selo, e por cabo mesmo, cabo elétrico, né, ele vai exercer lá no meu instrumento, né? Então isso aqui, ó, é um cabo elétrico, tá, pessoal? É um cabo elétrico onde se percorre uma corrente elétrica entre a pressão que é exercida aqui, né, e vai mandar para o meu instrumento, né? Por isso, pessoal, que para esse tipo de aplicação em fluidos corrosivos, eu utilizo esse tipo de selagem por selo remoto, certo? Onde que é utilizado isso aqui? Em tanques aí, igual o professor falou, tanque de soda, um exemplo, né? Tanque onde você vai trabalhar aí com um tanque, ele tem que fazer, né, o tratamento dos meus gases, enxofre, né, seja líquidos aí ou gases, né, corrosivo, utiliza esse tipo de selagem, certo? Professor, mas assim, cabo elétrico, beleza, ele só vai fazer o quê? Ele vai pegar a diferença de pressão que eu tenho aqui, vai mandar por corrente elétrica, pulso elétrico, né? E eletronicamente lá ele vai ter um cálculo lá eletronicamente, né? E vai dizer, né? De uma escala X, né? A uma escala X, qual que é o valor que eu tenho do meu range aqui na tomada de alta e na tomada de baixa, certo? Para cálculo, mesma coisa, tá, pessoal? Mesma coisa, o meu cálculo eu vou ter aqui, certo? Altura do tanque, mesma coisa, altura de baixa, altura de alta, certo? Não é porque é cabo elétrico aí que o que vai dizer é a altura do meu tanque, certo? Tá quase acabando já. Medida de nível por borbulhadores. A figura 6.6 mostra o sistema de borbulhador. Esse sistema detecta nível de líquidos viscosos e corrosivos, sendo possível instalar o medidor à distância, inclusive. Uma válvula libera o ar, ó, presta atenção, pessoal. Uma válvula libera o ar ou o gás com vazão constante no fundo do tanque. A pressão do conduto é medida e varia de acordo com o nível da coluna líquida. Quanto maior for a pressão, maior será o nível do tanque. Olha aqui, ó. O princípio de medição por borbulhador é isso, pessoal. Onde eu tenho o quê? Eu tenho um instrumento com uma tomada somente de alta, né? A tomada de baixo sempre para a atmosfera, né? Onde eu vou ter o quê, pessoal? Uma pressão, um ar que vai estar o quê? Enviando essa pressão para fazer o quê? Com que exerça aí um sistema de borbulha dentro do meu tanque, né? Para quê, pessoal? Para toda hora esse ar ficar empurrando, né? Jogando o ar para dentro do tanque, né? Para mim poder identificar a altura que eu tenho aqui. Mas assim, professor, é o ar que vai fazer a medição? Depende do ar? Não, o ar só está fazendo um sistema de empurrar a pressão, né? Que eu tenho do meu líquido, né? Eu tenho aqui uma haste, né? Que seria uma tubulação dentro do tanque, que vai, né? Fazer com que a identificação da altura, né? Que eu tenho aí do meu nível do tanque. Assim, pessoal, esse tipo de aplicação na indústria raramente eu vejo, certo? Ou por quê? Vai que está acontecendo o processo, esse cara aqui acaba o ar. Vocês podem ter certeza que para instrumentos com criticidade, processos com criticidade elevada, com criticidade que pare o meu processo, com criticidade que vai
interferir no meu processo, não é utilizado esse tipo de medição, né? Eu digo aí para vocês, pessoal, de 100% de medição de nível dentro do meu processo industrial, é muito raro ver essa aplicação aqui, tá? Não sei se custo baixo, o que acontece, mas esse tipo de aplicação aí pode ser que exista uma aplicação muito específica, tá, pessoal? Mas para medição específica aí. Mas eu raramente já vi esse tipo de medição, né? Mas como existe, né? O professor tem que passar para vocês, né? Ah, viram lá o quê? Medição de nível? Ah, vocês viram o borbulhador? Ah, não, não vi. Então é só para passar para vocês e para vocês, né, saberem que existe esse tipo de medição de controle de nível por borbulhador, certo? Tem mais aplicações aí, pessoal, né, que a gente vai ver aí na próxima aula, né, finalizando a parte de nível também, onde eu tenho que medições utilizando radioatividade, ultrassom, vibração e pesagem, né? Um exemplo claro aí para medição por pesagem de nível é por medição de utilizando aí células de carga, né, onde eu faço medição de pesagem, né? Eu já vi aplicações dentro da indústria de soja, né, onde você tinha que fazer o quê? Controlar o nível, né, medir o nível de um tanque de soja por célula de carga, por pesagem. Eles falam que é por batelada, né, que dizem, né, a cada hora quantos X de batelada passou no meu tanque, né? Então isso aí é um dos exemplos, mas eu vou estar falando na próxima aula para vocês, certo? Controle de pressão e nível, pessoal, é bem tranquilo, né? Parte de cálculo também de controle de nível é bem sossegado, né? Assim, pessoal, o que o professor quer que vocês enfatizem bem, né? Entender como calcula esses caras aqui. Porque essa aplicação, pessoal, que eu tenho aí, não é só para controle de nível, certo? É controle do quê? Controle de temperatura, controle de pressão, controle de vazão, né? 4 a 20, pessoal, é o carro-chefe dentro da indústria, dentro da instrumentação, né? O que vocês têm que entender é isso aqui. Até para saída, né? Para saída aí de corrente de uma válvula, um exemplo, né? O Kesley pode até corrigir o professor se o professor estiver errado. Eu controlo de 0 a 100%. Uma válvula, eu faço o controle do quê? De abertura e fechamento de 0 a 100%. E minha saída de corrente, 4 a 20. Não tem erro, né? Então, nível e controle de nível de tanque, né? Válvulas, eu utilizo aí, né? De 0 a 100. Ah, não, vou controlar a pressão, temperatura. Temperatura eu trabalho como? Né? O meu range da minha temperatura lá é de 0 a 100 graus. Né? 0 graus, 4 miliamperes. 100 graus, 100 miliamperes. Né? Não tem erro, certo, pessoal? Né? O único que eu vou controlar em porcentagem é um nível ou uma abertura de uma válvula, certo? Não tem erro. Acho que é isso. O próximo aula eu vou continuar com vocês aí para a gente finalizar a parte de nível, né? E entrar na parte de vazão, né? Entender aí quais são os princípios de medição de vazão, né? De um controle de um processo industrial, certo? Dúvidas, pessoal? Vocês estão aí por aí ou não? Ó, tá todo mundo na aula, hein? Sossegado cair esses conteúdos na prova, então não? Vou abrir a nossa chamada aqui, então.
É... Senhor, Ô, cara, pode falar. viu? A Ana pediu pra avisar que ela não tava passando muito bem e ela acabou saindo da aula. Disse que ela Ah, tava não. com muita dor de cabeça e preferiu sair da aula. Não, Beleza? tudo bem. É Ana o quê mesmo? Ana Gabriela, Positivo. tá bom? Valeu. Beleza. Vou abrir a chamada aqui, uma. Olá, muito boa noite para você ligado aqui no Sport TV. Está começando Copa do Brasil, terceira fase, jogo de volta entre Bragantino e Fluminense. Com imagens ao vivo já do estádio na Via. Próxima aula, pessoal, da semana que vem. Já vou vir com as datas, tá? De datas, temas de trabalho e datas de prova, tá? Lista de exercício, o professor passou somente uma agora, né? Após o fechamento do primeiro bimestre, né? Na artilharia da Copa do Brasil de todo o tempo. O Fred já tem 35 gols, o Romário tem 36, tem 36, aliás, e pode chegar. Ô, Juliano, beleza? Obrigado. Professor, só fazer uma reflexão aí sobre esse tema que você trouxe para a gente hoje, né? Pode A falar. questão aí de medição de nível, dá para a gente dizer que ela está presente desde o início do processo, aí a gente olhando a produção de celulose e papel, né? Desde o preparo de madeira aí, na linha de fibras, onde a gente tem a medição de sólidos, né? Com aquele medidor de visor de nível, né? Sim. Onde a gente às vezes vê a granulometria do cavaco, né? Uhum. Até o pós-processo aí, que seria o tratamento de efluentes, né? Exatamente. Então ela está presente em todos os processos aí de uma indústria, né? Ele... Daí a dada importância da gente Não, com conhecer certeza. bem esses conceitos, né? E assim, cara, igual você falou, você falou do cavaco aí, né? De um tanque de estocagem, vamos supor, de cavaco, né? Eu preciso, é o início da matéria-prima, né? Você pode entender que é o início da matéria-prima e lá no final lá da matéria-prima, lá a água, né? O tratamento de fluente, lá na lagoa, lá no terciário, lá quando você está devolvendo a água para o rio, também é o controle de nível, né? Então desde o início ao fim eu tenho que fazer o controle de nível. É isso aí mesmo. Você vê a importância aí que eu tenho no controle de nível aí de um processo industrial. Até vocês, é interessante, né? O professor vai continuar na próxima aula. Professor, como que eu faço o controle de nível você está falando de tratamento de água, né? Como que eu faço o controle de nível aí de um tanque de água, né? Vamos dizer que é o controle de nível de uma lagoa, né? Lá desde o início lá, desde do início do tratamento da água lá, vamos supor. Muitos processos, eu vou até tirar umas fotos amanhã, se eu for lá no ETL, na ETA, eu vou tirar foto e mandar no grupo pra vocês verem. Dois princípios de medição por controle de nível. Nível por radar e nível por onda guiada. São os dois tipos de medição, né? O princípio de medição aí para no caso do tratamento de água, aí um exemplo, né? Ou tanques abertos também pode ser. São os dois princípios mais utilizados aí, tá, pessoal? Vamos abrir aqui. O Cuiabá. O Nino, zagueiro titular, segue fora, também lá na seleção olímpica. Manuel vai formar a zaga mais uma vez ao lado do Lucas Claro. O Fred está confirmado no ataque. O Fluminense que vem ali, a expectativa de manter ali o seu placar de 2-0 conquistado lá no Maracanã. O Fred é autor de um do gol, outro gol foi o Abel Hernandes. O Fluminense que não perde há 4 partidas e agora tem essa classificação. Sair aqui de Bragança Paulista com essa classificação, tá? Maravilha, então aí os primeiros destaques também do lado do Fluminense, quando a gente vê o aquecimento. Ó a chamada então ainda, pessoal. Como é que é meu nome lá, Gabriel? Você falou lá, a Ana Gabriela? Isso, senhor, Ana Gabriela. Ah, positivo, beleza. Vou abrir aqui
vou vendo aqui quem tá presente e vou fazendo a chamada ali, daí caso não chame alguém, vocês falem, tá? Então, ó, o Antônio tá aí, a Flávia tá aí, beleza, o Gabriel tá aí, Glauciele tá aí, beleza, Gabriele Mesquita não tá, não, Gabriele Mesquita não, Glauciele tá aí, beleza, o irmão também tá aí, beleza, José Eduardo, Juliano, Júlio, Kelvin não tá aí, Kesley tá aí, beleza, Luiz Gustavo, beleza, tá aí, Pablo, beleza, Murilo não tá aí, Paulo não tá aí, Rian e Victor, beleza, Rian tá aí, Victor tá aí, Wesley não tá aí, positivo, beleza, eu vou salvar aqui a frequência de vocês, beleza, princípio é isso, pessoal. Próxima aula aí vai ser na semana que vem, a gente continua, tá? O pedacinho, o restante que faltar de controle de nível, certo? De radar, né, onda guiada, e o professor vai mostrar umas aplicações para vocês, né? Lembrando que semana que vem a gente vai ter a nossa aula aí de instalações, onde eu vou iniciar a parte de motor elétrico com vocês, certo? A aula é interessantíssima, não que as outras não sejam, mas a gente vai começar a entender o motor elétrico, como funciona, como que ele os tipos de ligações de um motor elétrico, né? A parte ali da placa do motor, né? Tanto nível de tensão, né? Quantos cavalos, né? Quanto CV é o motor, né? Aplicação, tipo de ligação do motor, né? Uma aula bem interessante onde a gente vai iniciar essa parte do motor elétrico, né? Certo, pessoal? Acho que é isso aí. Tenham uma boa noite aí. Se cuidem, fiquem com Deus. E qualquer dúvida, manda no grupo que o professor tá lá. Valeu? Obrigado. Boa noite a todos. Alô, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Sono forti, tutti lo sanno, ci sono altre nazionali e tra quello ci siamo anche noi. Ovviamente sarà dura, come ho detto ci sono tante squadre pronte a darsi battaglia, speriamo insomma di fare un buon europeo. O Sport TV vai transmitir todas as partidas ao vivo até a final, no estádio de Wembley, em Londres, no dia 11 de julho. E você acompanha o jogo de abertura da Eurocopa entre Itália e Turquia, nesta sexta-feira, a partir das 3h30 da tarde, horário de Brasília. De Roma, na Itália, Marina Isidro, para o Sport TV. Muito bem, então as informações da Marina para essa abertura de Eurocopa que Pet já começa daquele jeito, né? Uma Turquia e Itália para a gente ficar bem animado. Exatamente, e eu estou a fim de ganhar esse jogo primeiro porque a Itália é um cliente que vai ser uma das favoritas, porque está com muito fome de jogar, não participou do último Copa do Mundo e agora está vindo renovada, reformulada, com muito gasolina pronta, tanque cheio. Então vamos ver como vai ser. Vai ser duríssimo. Acho que mesmo que a França, uma das candidatas mais fortes da Eurocopa, acho que tem outras seleções que podem